Tive uma morte horrível. Acabei sendo enforcado depois de ser traído por um suposto amigo de causa. E assim, eu, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, perdi minha vida. Minha morte, terrível e injusta, revela as sombras da traição diante da luta pelo poder e pela liberdade do meu país. Entre laços aparentemente inquebráveis, fui entregue às garras impiedosas dos inimigos da liberdade do Brasil. Mas hoje, minha voz vai além do túmulo, contando a história de um mártir, revelando segredos sombrios e despertando vários questionamentos. Minha morte na época foi horrível, mas minha história hoje perdurará, desafiando os sorrisos hipócritas. Meu nome é Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, e convido você a conhecer minha incrível história de luta pela liberdade do Brasil. Nasci em 12 de novembro de 1646, na vila de São José del Rei, atual cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Filho de pais humildes, cresci em uma época marcada pela exploração e opressão do povo brasileiro pelas autoridades coloniais portuguesas. Desde cedo, manifestei minha inquietação diante das injustiças sociais e da busca por um Brasil independente. Tornei-me alferes da cavalaria, servindo ao exército colonial. Mas minha vocação para a luta pela liberdade se mostrou inabalável. Foi no período em que atuei como dentista, na região das Minas Gerais, que minha consciência política se consolidou. Presenciei de perto os abusos cometidos pela coroa portuguesa, que impunha pesados impostos sobre a extração do ouro e restringia o desenvolvimento econômico da região. Decidido a lutar pela emancipação do Brasil, participei ativamente de movimentos conspiratórios contra o domínio português. Fui um dos líderes da Inconfidência Mineira, um movimento revolucionário que buscava a independência da colônia e a implantação de um governo republicano. Nossas reuniões secretas, realizadas em Vila Rica, contavam com a presença de intelectuais, comerciantes, militares e outros indivíduos engajados na luta pela liberdade. Juntos, elaboramos um plano para promover a revolta contra as autoridades coloniais. No entanto, nossos planos foram descobertos pelas autoridades e, em 1689, fui preso e acusado de traição. Fui submetido a um longo processo judicial e, em 1692, fui condenado à morte. Minha sentença foi extremamente cruel. Fui enforcado e esquartejado, e meus restos mortais foram expostos em praça pública, como exemplo de punição para aqueles que ousassem desafiar o domínio português. No momento de minha execução, mantive a coragem e a convicção em meus ideais de liberdade. Fui um mártir da luta pela independência do Brasil, e meu nome se tornou símbolo de resistência e justiça. Por longo dos anos, minha figura ganhou proporções mitológicas. Fui exaltado como um herói nacional, um mártir que sacrificou sua própria vida pela causa da liberdade. Minha história foi reinterpretada e recontada por diversos artistas, escritores e historiadores, tornando-se parte do imaginário coletivo brasileiro. Hoje, sou lembrado como um dos principais líderes revolucionários do Brasil colonial, um exemplo de coragem e determinação na luta contra a opressão. Minha trajetória desperta a curiosidade e o interesse de pessoas de todas as idades, que desejam conhecer mais sobre o processo de independência do país e a busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Meu legado permanece vivo nos corações daqueles que acreditam na liberdade como um direito inalienável. Minha figura tornou-se um símbolo de resistência e luta pela justiça social. Apesar de minha morte trágica, o movimento pela independência não foi sufocado. Pelo contrário, serviu como um ponto de partida para a conscientização e mobilização do povo brasileiro. Poucos anos após minha execução, em 1822, o Brasil conquistou sua independência, tornando-se uma nação livre. Hoje, sou reverenciado como um dos mártires da independência do Brasil. Meu nome, Tiradentes, ecoa na memória coletiva como um símbolo de coragem, idealismo e comprometimento com a causa da liberdade. Minha imagem adorna quadros, estátuas e moedas, perpetuando minha luta e inspirando gerações futuras. Minha história é contada em livros, filmes e peças teatrais, despertando curiosidade e fascínio em todos que a conhecem. A coragem que demonstrei em enfrentar a tirania e a injustiça continua a inspirar aqueles que buscam um mundo mais justo e igualitário. Hoje, meu legado se estende para além das fronteiras do Brasil. Sou reconhecido como um ícone da luta contra a opressão em todo o mundo.
Minha vida e morte representam a resistência contra regimes autoritários e a busca incansável pela liberdade e dignidade humana. Por mais que tenha partido há séculos, minha presença perdura. Minha figura é lembrada em comemorações, desfiles e eventos que celebram a independência do Brasil. Meu nome é pronunciado com reverência, e meu exemplo é citado como um farol de esperança em tempos difíceis. Que minha trajetória como Tiradentes inspire a todos a jamais desistir de lutar por um mundo mais justo e igualitário. Que meu sacrifício seja um lembrete de que a liberdade não vem sem esforço e que devemos permanecer vigilantes na defesa dos direitos e da dignidade de todos. Que as gerações futuras se sintam inspiradas por minha história e, assim como eu, ousem sonhar com um futuro melhor, onde a igualdade e a justiça sejam valores inegociáveis. Eu sou Tiradentes, um mártir da luta pela independência do Brasil, e minha chama de esperança continuará a brilhar nas mentes e nos corações daqueles que buscam a verdadeira liberdade.